Alex Carter sempre foi o tipo de homem que acreditava em trabalho duro, lealdade e amor. Aos 34 anos, ele havia construído uma carreira sólida como analista sênior em uma das firmas de tecnologia mais prestigiadas de Nova York. Seu apartamento no Upper East Side era um testemunho de anos de dedicação, cada peça de mobiliário escolhida com cuidado, cada detalhe refletindo um homem que planejava o futuro. E, nesse futuro, sempre esteve Lisa. Lisa Olova esteve ao seu lado nos últimos 3 anos. Ela era ambiciosa, espirituosa e encantadora sem esforço, uma mulher que podia entrar em uma sala e dominá-la sem dizer uma palavra. Ele amava isso nela. Ela era sua igual, sua parceira, a mulher com quem ele pretendia se casar. Mas, ultimamente, algo havia mudado. No início, era sutil, pequenas coisas que ele conseguia explicar. Um aumento repentino de noites trabalhando até tarde, jantares perdidos, conversas que pareciam distantes. Quando ele a procurava na cama, ela murmurava algo sobre estar exausta e se virava. Você está trabalhando demais, ele disse a ela uma noite, observando enquanto ela guardava o laptop em sua bolsa de grife. Ela sorriu para ele, o sorriso deslumbrante e sem esforço. É a campanha, Alex. Você sabe como Jason é exigente. Jason Marshall, o vice-presidente da empresa deles, um homem conhecido por ser implacável nos negócios e igualmente implacável em seus assuntos pessoais. Alex trabalhou com ele por anos, e embora admirasse sua mente estratégica, sempre havia algo predatório em seu comportamento, especialmente quando se tratava de mulheres. Ainda assim, ele confiava em Lisa. Ou, pelo menos, queria confiar. A primeira rachadura nessa confiança veio em um evento da empresa. Era uma festa de coquetel de alto perfil, o tipo onde acordos eram fechados com champanhe e apertos de mão casuais. Lisa estava vestida com perfeição, seu vestido preto justo agarrando-se aos lugares certos, seu cabelo castanho dourado caindo sobre um ombro. Ela estava deslumbrante, mas naquela noite algo estava errado. Alex a observava enquanto ela se movia pela multidão, uma taça de champanhe na mão, o riso escapando de seus lábios como música. Ela era magnética. E então havia Jason, muito próximo, falando muito baixo, sua mão demorando um pouco demais na base das costas dela. A mandíbula de Alex se apertou, mas ele disse a si mesmo que não era nada. Lisa era ambiciosa, Jason era seu chefe. Era só isso. Então ele viu o jeito que ela olhou para ele. Foi fugaz, apenas um momento, mas estava lá, em uma suavidade em seus olhos, uma curva em seus lábios que antes era reservada apenas para ele. Pela primeira vez, uma sensação desconfortável se instalou em seu estômago. Os sussurros começaram logo depois. No início, eram fáceis de ignorar. Fofocas de escritório não eram novidade, e as pessoas adoravam especular. Mas então vieram os olhares sabedores, as conversas murmuradas que paravam quando ele entrava na sala. Uma tarde, enquanto pegava café na sala de descanso, ele ouviu 2 colegas conversando. Quero dizer, é óbvio, não é? Ela está praticamente grudada nele. Pobre Alex, será que ele sabe? Sua mão apertou a xícara, os nós dos dedos ficando brancos. Eles se calaram no momento em que o notaram, trocando olhares desconfortáveis antes que um deles murmurasse algo sobre uma reunião e saísse correndo. Ele ficou ali, o café esfriando em sua mão, o coração martelando contra as costelas. Ele precisava saber a verdade, e tinha medo do que poderia encontrar. Alex sentou-se em sua mesa, encarando as linhas de código brilhando em seu monitor. O zumbido do escritório o cercava, em teclados clicando, murmúrios baixos de conversas, o toque ocasional de um telefone. Mas tudo parecia distante, como um ruído branco ao fundo de seus pensamentos em espiral. Lisa estava diferente ultimamente. Não eram apenas as noites trabalhando até tarde ou as chamadas não atendidas. Era o jeito que ela se portava, mais leve, mais livre, como se estivesse escondendo algo emocionante. O jeito que ela olhava para o telefone com um pequeno sorriso secreto antes de bloquear a tela rapidamente. A mudança sutil, mas inegável, em seu toque, em menos calor, mais desapego. Alex queria acreditar que não era nada, estresse, prazos, as pressões usuais de um emprego corporativo acelerado. Mas então vieram os sussurros. Começou com um comentário casual. Mike, seu colega e amigo, mencionou primeiro, seu tom casual, mas os olhos atentos. Cara, não quero causar problemas, mas as pessoas estão falando sobre a Lisa e o Jason. Alex riu na hora. Jason Marshall, o vice-presidente deles, carismático, encantador, poderoso. O tipo de homem que as pessoas gravitavam.
O tipo de homem que sempre conseguia o que queria. E Lisa era ambiciosa. Mas ambição não significava traição, certo? Isso foi há 2 semanas. Agora, sentado em sua mesa, Alex repassava cada detalhe em sua cabeça, montando um quebra-cabeça que ele desejava que não estivesse se formando. O primeiro sinal de alerta real veio naquela noite. Lisa mandou uma mensagem por volta das 18 horas, em reunião tarde: "Não me espere, te amo." Não era incomum. Seu trabalho em marketing muitas vezes exigia horas extras. Mas algo na redação o incomodou. Não era "vou tentar chegar cedo" ou "sinto sua falta." Apenas uma desculpa plana e mecânica. Então ele decidiu testar algo. Ligou para ela. O telefone tocou 2 vezes antes de ir para a caixa postal. Estranho. Lisa sempre atendia, mesmo quando estava ocupada. Pelo menos, mandava uma mensagem rápida. Mas naquela noite, silêncio. Alguns minutos depois, ele verificou a localização dela no plano de celular compartilhado. Ela sempre esteve de acordo com isso antes, só por segurança, ela dizia. Não estava no escritório. O pino mostrava um local do outro lado da cidade, perto de um bar sofisticado onde eles costumavam ir em ocasiões especiais. Seu peito apertou, mas ele disse a si mesmo que poderia ser qualquer coisa, em uma reunião com clientes, um evento de equipe. Ainda assim, algo corroía. Por volta das 21 horas, ela ainda não estava em casa. Alex sentou na sala de estar pouco iluminada, observando a porta, seu coração batendo com um ritmo desconfortável. Ele abriu o extrato bancário no laptop, algo que raramente fazia, a menos que estivessem planejando algo grande. E lá estava, em uma cobrança no Crimson Oak Hotel. Um motel. Seus dedos se fecharam em punhos. Ele disse a si mesmo para não tirar conclusões precipitadas, mas a dúvida já havia se instalado como um peso em seu estômago. Minutos depois, seu telefone vibrou. Lisa, indo para casa, noite longa, te vejo logo. Sem detalhes, sem explicação. Ele já podia imaginar ela entrando pela porta com aquele mesmo olhar cansado, mas satisfeito, jogando a bolsa no balcão, beijando sua bochecha distraidamente antes de ir para o chuveiro. Negócios como sempre. Exceto que agora Alex sabia mais. Naquela noite, ele ficou acordado ao lado dela, encarando o teto, sentindo a primeira rachadura real na confiança que haviam construído ao longo dos anos. E, pela primeira vez, ele se perguntou se o amor deles algum dia foi tão real quanto ele acreditava. O escritório zumbia com um murmúrio baixo de conversas, o leve clicar dos teclados e o toque ocasional de um telefone distante. Mas, para Alex, tudo parecia abafado, distante, como se ele estivesse observando o mundo por trás de um grosso painel de vidro. Sua mente girava com o que ele tinha visto na noite anterior, em sua namorada, a mulher com quem ele planejava se casar, nos braços de outro homem. Não qualquer homem, o chefe deles. Lisa estava sentada em sua mesa, a poucos metros de distância, seus dedos perfeitamente manicurados dançando sobre o teclado. Ela ria de algo que um colega disse, sua voz leve e despreocupada, como se não tivesse passado a noite anterior traindo-o, como se não estivesse mentindo na cara dele todos os dias. Alex apertou os punhos sob a mesa. Ele sempre foi um homem lógico, um estrategista. Seu trabalho exigia isso. Mas a lógica o abandonava agora. Tudo o que ele conseguia sentir era a queimação profunda da humilhação, a espiral apertada de raiva enterrada logo abaixo de suas costelas. Há quanto tempo isso estava acontecendo? Tinha começado recentemente, ou ela o estava fazendo de bobo o tempo todo? Ele precisava de respostas. No almoço, ele levou sua bandeja para um canto vazio da sala de descanso, isolando-se deliberadamente. Não estava com humor para conversa fiada, muito menos com a mulher que o havia apunhalado pelas costas. Ainda assim, enquanto estava lá, fingindo rolar e-mails, ele podia ouvi-los. Seus colegas, sussurrando. Ela sempre foi ambiciosa, mas não pensei que ela iria tão longe. Você está surpreso? Ela está trabalhando nele há meses. Pobre Alex, será que ele sabe? Sua mão apertou a xícara de café. Então não era apenas um boato. Não era algo de uma vez só. Era de conhecimento comum. Todos sabiam. Todos, menos ele. Ele virou a cabeça levemente, captando um reflexo do grupo na parede de vidro. 3 funcionários, Mike, Hannah e Greg, estavam reunidos, falando em tons abafados. Eles não eram fofoqueiros. Não eram do tipo que espalhava rumores infundados. Ele se levantou,
a cadeira raspando contra o chão de azulejo. O grupo silenciou instantaneamente quando o viu se aproximando. Mike, seu amigo mais próximo no escritório, parecia culpado. Alex, cara, ele começou, esfregando a nuca. Quanto tempo? A voz de Alex era firme, assustadoramente calma. Os três trocaram olhares inquietos. Olha, eu não quero ser o cara que Greg começou, mas Alex o interrompeu. Quanto tempo? Seu tom era mais afiado agora, exigente. Mike suspirou. Pelo menos 4 meses. Talvez mais. 4 meses. O número ecoou em sua cabeça como um prego sendo martelado. Isso significava que a noite em que ela chegou tarde, dizendo que estava presa em um grande projeto, ela estava com ele. A manhã em que ela estava cansada demais para conversar, ela tinha passado a noite na cama dele. Cada reunião urgente, cada viagem de trabalho inesperada, cada momento em que ele confiou nela, tudo isso era uma mentira. Ele mal conseguia ouvir o resto do que eles estavam dizendo. Algo sobre como tinham ouvido Lisa rindo sobre isso na sala de descanso, como ela se vangloriava de garantir seu futuro, como ela praticamente tratava isso como um movimento de carreira, não uma traição. Seu estômago se revirou, a náusea subindo por sua garganta. Então era isso. Ele não era nada além de um substituto, uma opção segura e estável enquanto ela perseguia algo melhor. Mas o que ela não sabia, o que nenhum deles sabia, era que Alex estava cansado de ser feito de bobo. Ele girou nos calcanhares e se afastou, deixando-os em um silêncio atônito. A traição havia queimado fundo, mas o que viria a seguir, e isso era algo que eles não viriam chegar. A constatação da traição havia se instalado profundamente em Alex, como um fogo ardendo lentamente. Ele não sentia mais a pontada aguda do coração partido. Em vez disso, havia algo mais frio, mais calculado. Ele não explodiria em uma raiva cega. Não, isso seria fácil demais. O que ele precisava era paciência, precisão. Vingança, quando executada corretamente, era uma arte, e Alex estava prestes a se tornar um artista. Do lado de fora, nada mudou. Ele ainda aparecia no trabalho, cumprimentando colegas, trocando gentilezas com Lisa quando necessário. Se ela notou algo diferente, não demonstrou. Talvez ela pensasse que ele era alheio. Talvez ela pensasse que era intocável. Ela não tinha ideia de que cada movimento que fazia, cada sussurro, cada olhar compartilhado com Jason Marshall, o estimado vice-presidente, estava sendo cuidadosamente documentado na mente de Alex. Mas a vingança não podia ser alimentada apenas por emoções. Ela precisava de estrutura, evidências e o momento perfeito para atacar. Foi quando ele começou a cavar. Jason Marshall era um homem que construiu sua carreira com charme, manipulação e inteligência suficiente para se manter à frente da concorrência. Mas Alex conhecia homens como ele, arrogantes, imprudentes em seu poder. E a arrogância muitas vezes levava a erros. Alex examinou relatórios financeiros, documentos internos e planilhas de despesas, procurando discrepâncias. No início, parecia uma tarefa impossível. Até que ele notou algo. O departamento de Jason mostrava números de receita consistentemente inflados. Acordos que supostamente foram fechados não tinham registros correspondentes no banco de dados de clientes da empresa. E então havia os pagamentos, em grandes somas canalizadas por empresas de fachada que levavam a contas obscuras. Era fraude, e estava acontecendo bem debaixo do nariz da empresa. Quanto mais fundo Alex ia, mais ele descobria. Jason não estava apenas manipulando pessoas, ele estava manipulando números. Ele estava sangrando a empresa enquanto assegurava seu próprio futuro. E Lisa, ela era uma participante voluntária em seu esquema, beneficiando-se diretamente de suas fraudes, promoções, projetos de alto perfil, nenhum deles conquistado. Ela desempenhou bem seu papel, vendendo-se como uma funcionária ambiciosa e trabalhadora. Mas, nos bastidores, ela era apenas mais uma peça no jogo de Jason. Alex agora tinha exatamente o que precisava. Ele começou pequeno, vazando pedaços de informação para colegas confiáveis, comentários casuais em reuniões, perguntas hipotéticas que faziam as pessoas pensarem 2 vezes sobre os relatórios financeiros. Ele alimentava sua curiosidade, sua suspeita. O truque era nunca forçar demais, apenas o suficiente para fazer as pessoas começarem a procurar rachaduras. E rachaduras começaram a aparecer. Sussurros se espalharam. Alguns funcionários começaram a verificar relatórios. Outros, que há muito ressentiam a liderança de Jason, começaram a expressar suas dúvidas. Então Alex passou para a fase 2.
Ele compilou um relatório detalhado de tudo o que encontrou em evidências claras de transações fraudulentas, projeções falsas e conflitos de interesse. Em vez de ir diretamente ao RH ou ao conselho, ele garantiu que uma reclamação anônima chegasse aos e-mails certos. Os auditores internos da empresa agora estavam em ação. As rodas estavam em movimento. Enquanto a investigação ganhava impulso silenciosamente, Alex precisava garantir que Jason e Lisa nunca vissem isso chegando. Isso significava manter as aparências. Uma noite, enquanto saíam do escritório, Lisa se aproximou dele. Ei, ela disse, inclinando a cabeça levemente, você está agindo diferente ultimamente. Está tudo bem? Alex a olhou, mascarando o nojo que ameaçava surgir. Ela era boa nisso, fingindo ser a namorada preocupada, fingindo que se importava. Sim, ele respondeu suavemente, só estresse do trabalho. Você sabe como é. Ela sorriu, alívio inundando seu rosto. Entendo. O Jason tem exigido muito de todo mundo ultimamente. Alex quase riu da ironia. Ele concordou, ele tem. No momento em que ela se afastou, ele sabia de uma coisa com certeza, e ela não tinha ideia do que estava por vir. Na semana seguinte, uma auditoria formal foi anunciada. Todo o escritório zumbia com especulações. Jason permanecia imperturbável. Por que ele se preocuparia? Ele passou anos cobrindo seus rastros. Mas Alex sabia mais. Ele garantiu que incluísse detalhes em seu relatório que nenhum auditor comum ignoraria. As primeiras rachaduras surgiram quando os oficiais financeiros começaram a puxar registros de transações. Funcionários foram questionados, documentos foram verificados 2 vezes. Jason ainda afastava as preocupações, confiante em sua habilidade de suavizar as coisas. Mas então vieram as reuniões a portas fechadas, as expressões tensas, os pedidos repentinos por mais papelada. O primeiro tremor de medo brilhou nos olhos de Jason. E Alex, ele apenas observava, silencioso e paciente, enquanto as paredes começavam a se fechar. O ar no salão de conferências zumbia com conversas corporativas, uma sinfonia de gentilezas superficiais e conversas estratégicas. Fileiras de executivos e chefes de departamento enchiam a sala, seus sapatos polidos batendo levemente contra o chão, dedos rolando por tablets elegantes, esperando o início da apresentação de revisão trimestral. Uma tela enorme pairava na frente, exibindo os lucros crescentes e o domínio de mercado da empresa. Alex Carter sentava-se perto do fundo, seu coração firme, suas mãos descansando calmamente na mesa. Ele passou semanas planejando esse momento, orquestrando cada movimento com precisão cirúrgica. Os dados haviam sido coletados, as provas enviadas, e as peças estavam em movimento. Agora, tudo o que restava era sentar e assistir a casa de cartas desmoronar. No centro de tudo, de pé confiante em um terno sob medida, estava Jason Marshall, o vice-presidente da empresa e a presa inconsciente de Alex. O homem exudava poder, sua voz grave comandando a atenção enquanto caminhava para o pódio. Ele era o tipo de executivo que prosperava na selva corporativa de alto risco e implacável, astuto e arrogante. E ao lado dele, como uma sombra desesperadamente agarrada à luz, estava Lisa Holloway. Ela usava sua expressão habitual de pose, aquela que a fazia parecer calculada e atraente. Mas hoje, Alex viu algo mais por trás de sua fachada cuidadosamente composta e inquietação. Ela não tinha ideia do porquê, mas algum instinto primal dentro dela sentia que algo estava errado. Jason pigarreou e começou sua apresentação. Senhoras e senhores, quero agradecer a todos pelo seu trabalho árduo neste último trimestre. Estamos no caminho para um dos nossos anos mais lucrativos. Nosso crescimento é exponencial e, sob minha liderança e BZZZT. A tela atrás dele piscou, as slides momentaneamente falharam, distorcendo seus pontos cuidadosamente ensaiados. Um murmúrio se espalhou pela audiência. Jason hesitou, mas rapidamente se recuperou. Como eu estava dizendo, com nossas últimas aquisições em BZZZT. A tela piscou novamente, mas desta vez não voltou ao normal. Em vez disso, um novo conjunto de arquivos apareceu. Não projeções financeiras, não expansões de mercado. Documentos vazados. E-mails. Planilhas. Evidências. O sorriso confiante de Jason vacilou enquanto ele se virava para enfrentar a tela. Seu próprio nome aparecia repetidamente nos arquivos, em prova de relatórios financeiros fraudulentos, subornos internos e manipulação de dados. Tudo meticulosamente compilado. Tudo inegável. O silêncio na sala engrossou como névoa antes da tempestade. O que é isso?
Jason gaguejou, virando-se para a equipe de T no fundo. Desliguem isso agora. O pânico tomou sua voz, mas era tarde demais. O dano estava feito. Um sussurro frio e afiado de realização se espalhou pela sala enquanto os executivos se inclinavam para frente, examinando os documentos vazados com olhos arregalados. Lisa se mexeu inquieta em seu assento. E então, quando ela pensou que não poderia piorar, um novo conjunto de e-mails apareceu. E-mails entre ela e Jason. Mensagens privadas. Reservas de hotel. Encontros à meia-noite arranjados sob o disfarce de reuniões de negócios. Confirmação explícita de seu caso, entrelaçada com suas próprias tentativas de manipular situações para avançar na carreira. Um suspiro cortante atravessou a sala como uma adaga. Alguém sussurrou: "Meu Deus!" O rosto de Lisa perdeu a cor, sua garganta se fechou enquanto ela via suas próprias palavras expostas diante de toda a equipe executiva. Jason virou-se para ela bruscamente, os olhos cheios de fúria e traição. "Você", ele sibilou, dando um passo mais perto. Lisa balançou a cabeça, seus lábios se movendo, mas nenhum som saindo. Eu não, Alex, observando das sombras, sentiu uma satisfação sombria se instalar sobre ele. Ele havia planejado esse momento cuidadosamente. Não precisava dizer uma palavra. Eles haviam se destruído. Uma voz afiada cortou o ar tenso. "Sr. Marshall", disse o CEO, sua voz perigosamente calma, "meu escritório." Agora. Jason engoliu em seco, seu bravado completamente destruído. Ele virou-se para Lisa, sua expressão escura com desprezo. "Você me enganou", ele murmurou. Os olhos de Lisa se encheram de desespero. "Jason, por favor", mas ele já estava se afastando, seguindo o CEO e a equipe jurídica para fora da sala. Seu destino estava selado. Lisa ficou congelada, suas mãos tremendo enquanto o peso da humilhação pública se instalava sobre ela. Os mesmos colegas que antes a admiravam agora sussurravam por trás das mãos. Alguns balançavam a cabeça, outros sorriam debochadamente. Ela havia subido alto, apenas para cair ainda mais forte. E, no fundo da sala, Alex se levantou de seu assento, ajustando seu relógio enquanto se dirigia para a saída. Seu trabalho ali estava feito. E ele nunca olhou para trás. Um vento frio varria as ruas de Manhattan enquanto Alex Carter saía da torre de vidro que abrigava a empresa na qual ele um dia acreditou. Ele caminhava com um passo firme e confiante, seu coração não mais pesado com a traição. A tempestade havia passado, e agora tudo o que restava eram os destroços daqueles que tentaram usá-lo. As últimas semanas foram um turbilhão de movimentos estratégicos, passos cuidadosamente executados e uma liberação controlada de informações que transformaram sua dor pessoal em um acerto de contas. A verdade sobre as atividades fraudulentas de Jason Marshall veio abaixo como uma casa de cartas cuidadosamente empilhada. Com isso, os sussurros de seu caso com Lisa se espalharam como fogo, queimando suas reputações no processo. Lisa. O pensamento nela não fazia mais seu peito apertar com raiva ou dor. Agora era apenas um nome, um eco desvanecente de alguém em quem ele um dia confiou. E então, como se convocada pelo próprio pensamento, ela apareceu. Lisa estava perto da entrada do prédio, sua postura outrora confiante agora curvada, seus olhos vasculhando a multidão como se procurassem uma fuga. Mas não havia nenhuma. Não mais. O exterior polido que ela tão cuidadosamente mantinha estava despedaçado. Sua roupa de grife habitual parecia jogada às pressas, seu cabelo carecia do brilho usual, e seu rosto carregava a tensão inconfundível de alguém que havia perdido tudo. Quando ela o viu, hesitou, então respirou trêmula antes de se aproximar. "Alex", sua voz vacilou, sem nenhum do charme e certeza que outrora carregava. "Por favor, podemos conversar?" Alex inclinou a cabeça levemente, estudando-a. Houve um tempo em que aqueles olhos castanhos melífluos e suplicantes, teriam derretido sua determinação. Mas esse tempo havia passado. Ele deixou o silêncio se estender, observando-a se mexer desconfortavelmente. Ela não estava acostumada a isso, a ser a incerta, a vulnerável. Ela engoliu em seco, procurando as palavras certas. "Eu sei que estraguei tudo. Eu fui estúpida. E egoísta. Você pensou que eu era um tolo", Alex terminou por ela, sua voz calma, medida. "E talvez eu tenha sido, por um tempo." Lisa recuou, mas continuou. "Mas, Alex, eu não queria que terminasse assim", ela implorou. "Eu perdi meu emprego. Ninguém fala comigo.
O Jason, ele me jogou aos lobos no momento em que as coisas deram errado. Eu não tenho nada. Um riso amargo escapou dos lábios de Alex. Engraçado, ele refletiu, porque quando descobri o que você fez, foi exatamente assim que me senti. Ela piscou rapidamente, suas mãos se torcendo. Eu estava errada. Tão errada. Você sempre esteve lá por mim, e eu te tomei como garantido. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria. Alex suspirou, seu olhar suavizando por apenas uma fração de segundo antes de endurecer novamente. Ele havia imaginado esse momento tantas vezes. Pensou no que diria, como reagiria. Agora, de pé diante dela, ele percebeu algo profundo. Ele não sentia nada. Nem raiva, nem tristeza, nem desejo de vingança. Ela havia se destruído. Eu não te odeio, Lisa, ele disse finalmente, sua voz firme. Mas também não me importo mais. Seus lábios se entreabriram levemente, como se ela esperasse algum outro final, algum grande gesto de perdão, algum sinal de que ele a aceitaria de volta, que ele a deixaria desfazer o passado. Mas ele não faria isso. Adeus, Lisa. E com isso, ele virou-se e caminhou para longe. Pela primeira vez em meses, ele se sentiu verdadeiramente livre.